Eu recebo agora na Rádio Justiça a participação do doutor Júlio Moraes Oliveira, ele que é advogado especialista em direito do consumidor, ele é integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da Seccional Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil, ele também faz parte do Brasilcom. Ele vai falar conosco sobre o assunto o direito das consumidoras mães ao aleitamento em estabelecimentos. Doutor Júlio Moraes Oliveira, quero agradecer primeiramente a participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço o convite. Doutor, a gente tem em mãos um artigo que o senhor escreveu sobre esse tema. Já contextualiza aqui aos ouvintes, então, os motivos que levaram a discorrer sobre o tema. Bom, há pouco tempo atrás eu estava pesquisando sobre o assunto e descobri que essa prática de proibir a amamentação em estabelecimentos privados está muito comum no Brasil. Nós já tivemos vários casos em São Paulo, em Teresina, em Belo Horizonte, situações em que as mães estavam no shopping ou no restaurante e às vezes um funcionário ou até uma pessoa mesmo que se sentia incomodada com a amamentação chamava a atenção dessa mãe e algumas delas inclusive foram expulsas desses estabelecimentos. Então eu resolvi escrever o artigo para poder tratar desse assunto, que é um assunto extremamente importante para a nossa sociedade. Então, até pela relação de consumo, onde a empresa, a loja, ela seria o maior interessado nos consumidores consumindo aqueles produtos, né, fazendo uso de determinados serviços. Mas como lidar, então, com a questão, os lojistas, os estabelecimentos, eles devem ter locais apropriados para esse ato, eles têm de proporcionar esse momento, vamos falar até, como se fosse um acesso restrito. Ele tem que tratar essa questão diferenciando esse público? Pedro, é importante a gente destacar o seguinte, que a amamentação ela é um direito fundamental da criança e da mãe também. No artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 3º e 4º, a gente tem lá disposto que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação. E o poder público e as instituições, os empregadores, propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno. Isso quer dizer o seguinte, que todos os estabelecimentos privados, shoppings, restaurantes, devem possuir um local para que as mulheres possam se amamentar. Mas o problema também não é só esse, é que as leis que tratam dessa questão, elas permitem a amamentação mesmo tendo um lugar específico para amamentação. As mães podem amamentar fora desse lugar, elas não são obrigadas a estar nesse lugar, né, previsto para amamentar. Então, nessa situação, seria um plus. A pessoa teria um lugar específico para fazer o aleitamento, mas ela não é obrigada a se sujeitar àquelas regras e fica liberado, então, esse ato de amamentação, que nós sabemos que é uma relação muito importante até para a saúde do bebê. Então, ela pode tomar essa iniciativa, seja em uma praça de alimentação, dentro de uma loja, de uma agência bancária, qualquer lugar, fica liberado o ato. Exatamente. Todas as leis, a maioria das leis, né, brasileiras que tratam do assunto, e a gente pode aqui apresentar, por exemplo, a Lei Municipal de Teresina, a Lei de São Paulo, 16.047 de 2015, a do Rio de Janeiro, a 7.115 de 2015, a Lei Municipal de Belo Horizonte, 10.940 de 2016, todas elas permitem a amamentação, independentemente de existir um lugar apropriado para a amamentação. E, doutor Júlio, agora, o consumidor, a pessoa que se sentir constrangida, o que ela deve fazer até para se munir de provas e alegar posteriormente que teve algum tipo de ataque, de dano? É gravar, é pegar testemunhas? O que ela deve fazer? Bom, primeiramente, nesses municípios que já existem uma lei municipal regulamentando o assunto, por exemplo, na cidade de São Paulo, essa mãe que sofreu constrangimento ou que foi expulsa do estabelecimento em função, né, dessa prática, a lei municipal de São Paulo prevê uma multa de R$500 para o estabelecimento que cometer essa prática, e se ele reincidir na prática, essa multa aumenta para R$1.000. E aí ela deve procurar as subprefeituras do município de São Paulo e fazer uma reclamação por escrito. Mas é óbvio, né, se ela tiver testemunhas, fotografias, vídeos, isso tudo vai ajudar na comprovação dos fatos. E a gente tem que pensar o seguinte, mesmo existindo a lei ou não existindo a lei, qualquer
constrangimento que uma mãe sofra em função do aleitamento materno, isso dá ensejo a uma indenização por dano moral, seja por quem praticou o constrangimento ou se o estabelecimento mesmo, né, tenha tido esse tipo de procedimento. Doutor Júlio Moraes Oliveira, advogado especialista em direito do consumidor. Agora, uma situação hipotética onde, dentro de um determinado estabelecimento, um cliente vem a reclamar de outro a respeito desse ato de amamentação. Se ocorrer nesse espaço, vamos colocar até de domínio de um empresário, de uma determinada empresa, tem que ter alguma conduta específica, até para não ser alcançado em algum tipo de conivência. Esses lojistas, eles têm que estar também habituados com o ato e saber mediar esse conflito dentro do estabelecimento? Com certeza. Essa lei que eu citei aí, a Municipal de São Paulo, a 16.047, ela prevê, inclusive, que o dono do estabelecimento é solidariamente responsável a esse constrangimento praticado a essa consumidora mãe. Então, mesmo que seja um cliente que esteja frequentando o estabelecimento, se o estabelecimento permite que ele, né, venha constranger essa mãe pelo aleitamento materno, o estabelecimento pode responder solidariamente com essa pessoa que praticou o ato. E, doutor, já também aprofundando nessa questão, o senhor até como integrante aí da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas e também integrante do Brasilcom, tem algum tipo de orientação específica aos lojistas para tratar do assunto, até mesmo sob esse viés de que eles seriam os maiores interessados em manter um bom relacionamento com os clientes? Tem algum tipo de orientação para esse tipo de situação? Claro que sim. O lojista ou os proprietários de estabelecimento, primeiramente, eles têm que cumprir essas leis, né? A maioria dos municípios, dos estados, já tem lei que proíbe qualquer tipo de constrangimento. Além disso, né, é interessante que eles disponibilizem uma área para que essas mães possam amamentar, né, sem que haja maiores interferências, mas lembrando sempre que elas não são obrigadas a amamentar nessa área específica. Hoje, a gente tem previsto no Congresso Nacional um projeto de lei do Senado, 514 de 2015, de relatoria da senadora Vanessa Graziotin, e esse projeto de lei quer estabelecer essa proibição do constrangimento da amamentação para todo o país. Então seria uma lei federal que ia ter aspecto no âmbito de todo o Brasil aí. Doutor, só aproveitando a oportunidade, quem tiver o interesse de conhecer esse artigo que o senhor escreveu, está publicado em algum lugar específico? Ele está publicado em 2 páginas. Ele está na página do jus.com.br e ele também está na página do consultor jurídico. É só digitar, né, proibir a amamentação em público é prática abusiva que viola os direitos fundamentais, e as pessoas vão ter acesso a esses artigos. E no artigo, elas também vão poder conhecer algumas dessas leis municipais e estaduais que proíbem essa prática de constranger o aleitamento materno. A gente tem que pensar o seguinte, nós vivemos numa sociedade hoje em que a nudez na publicidade, na televisão, nas mídias sociais, ela não é considerada agressiva. Por que a amamentação, que é um ato natural, um ato, né, bonito de amor, vai ser considerada agressiva a alguém? Então a gente precisa repensar esses valores da nossa sociedade. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Justiça com o doutor Júlio Moraes Oliveira, ele que é advogado especialista em direito do consumidor, integra a Comissão de Defesa do Consumidor da Seccional de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele também faz parte do Brasilcom. Conversou conosco sobre o artigo escrito por ele, cujo título é O Direito das Consumidoras Mães ao Aleitamento em Estabelecimentos. Dr. Júlio Moraes Oliveira, quero agradecer a participação e os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Eu agradeço o convite. E fica o convite também aí para todas as mães, né, que tenham sofrido esse tipo de constrangimento, procurarem esse artigo para poder se inteirar dos seus direitos, para poder fazer valer os seus direitos, tá ok?